RFI Convida. Andréa Gomes Durão. A RFI convida a artista visual Ana Maria Tavares. Ela já participou de 4 bienais de São Paulo, além das bienais de Havana, Pontevedra, na Argentina, Istambul, Singapura, expõe nos mais renomados museus do Brasil e do mundo, e suas obras integram importantes coleções nacionais e internacionais, como o Museu de Arte Moderna de São Paulo, mas também o Kröller-Müller Museum, da Holanda, e do Museu de Belas Artes de Houston, nos Estados Unidos. Obrigada, Ana Maria, pela sua presença aqui nos estúdios da RFI. Ana Maria, você é uma artista representada pela Galeria Contínua, que também é uma galeria internacional e que abriga atualmente, aqui em Paris, sua exposição individual Sortir du silence au-delà de la modernité, que talvez a gente possa traduzir como Sair do silêncio para além da modernidade. A modernidade, o modernismo são muito frequentes, são temáticas muito frequentes na sua produção. O que a arte contemporânea ainda tem para falar, para criticar, para explorar dentro do modernismo? Bom, eu acho que esse é um tema muito amplo e muito vasto, e eu acho que podemos abordar isso de diversas formas. Não sou eu a única que aborda esse assunto, mas, na verdade, eu penso que na nossa situação contextual Brasil, é muito importante, nesse momento, a gente construir um trabalho crítico, pelo menos questionador, daquilo que entendemos ser o modernismo no Brasil. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente retomar a história para tentar ver as brechas, as coisas que não foram muito bem elaboradas, e não foram elaboradas por motivos políticos também, e retomarmos isso porque é importante. Nós vivemos um momento de muitas mudanças atualmente no Brasil. Então, por exemplo, o racismo, que é um assunto muito presente, muito atual, né? Eu vou buscar, por meio da arquitetura, dá para a gente traçar as origens de tudo isso. Então, é por isso que eu me interesso. Além disso, a minha primeira experiência de vida é arquitetura, muito antes de saber o que era arquitetura autoral, o modernismo, Niemeyer no Brasil, por exemplo, Le Corbusier. Então, enfim, eu vivi muito a experiência arquitetônica muito antes de ter qualquer conhecimento sobre isso. Então, como isso me marcou, eu acho que meu trabalho foi me levando nesses lugares de questionamento. E falando aí do que você citou, da questão da arquitetura, que também, como você disse, é muito presente na sua obra, na sua produção, na sua narrativa, né, no seu discurso, o que né, dentro da arquitetura modernista a gente ainda pode assim, reconstruir ou edificar ou desconstruir, que conceitos estariam ali que a gente deveria prestar mais atenção e que você, por meio da sua produção, das suas obras, lança esse olhar mais questionador ou mais atento para a questão da arquitetura? Olha, eu acho que por mais que a obra seja complexa, a pergunta é muito simples. A pergunta é para quem fazemos arquitetura? Né? E a grande questão que eu tento apontar no meu trabalho é essa dissociação do projeto moderno inaugural, que é Brasília, por exemplo, esse primeiro projeto que nos coloca no mundo, junto com a Bossa Nova, é claro, e o futebol talvez, eu acho que a gente não deu conta de repensar a forma como esse projeto foi implantado sem considerar a população, sem considerar os problemas sociais que nós sempre tivemos. Então, eu tenho a sensação que a gente sempre foi adiando esses problemas sociais, essas inadequações entre as classes e fomos deixando isso de lado, adiando de verdade. Então, no trabalho, eu tento retomar isso, né? Então, repensar essa relação com o outro. E a gente tem vários exemplos de outros arquitetos também do mesmo período que poderiam nos dar grandes respostas ou outras respostas, como Lina Bobardi, por exemplo, como Burle Marx. Então, eles todos estão incluídos no meu processo como uma forma de criar essas pontuações, né? Para onde a gente olha e hoje para onde a gente quer olhar.
Então, a questão é justamente trazer uma consciência crítica para o observador, o sujeito que tem a experiência da obra, e que dá conta de juntar coisas que o modernismo separou. O processo de modernização do país, ele acontece primeiro com uma imagem que se cria desse país, e essa imagem é a arquitetura, né? Enquanto a gente deixou de resolver outras coisas. Então, hoje eu estou olhando para isso e trago ornamento para dentro exatamente para incluir aqueles que foram excluídos desse processo. Porque a ausência de ornamento também é alguma coisa muito característica da arquitetura modernista. Exatamente. Né? Isso começa com o Manifesto do Loos, né, no final, né, no começo do século XX, ou antes, né, até. Ele era um arquiteto austríaco e ele escreve um manifesto, Ornamento e Crime. Então, isso serve de base para um pensamento que exclui. Você veja bem, o barroco é completamente excluído, a gente começa a criar uma nova identidade a partir dessa ideia da pureza visual, do racionalismo, do que a gente chama de clean, por exemplo, né? E trazer os trabalhos das artesãs do Nordeste do país é trazer mulheres trabalhadoras de uma classe mais baixa, e todo esse aspecto da artesania com o projeto moderno, que visa a produção em massa, a produção na linha de produção, né, taylorismo, e tem essa herança, a gente passou a excluir essa outra possibilidade de manifestação artística, né? E no Brasil a gente vê muito isso, né? Por exemplo, o crochê, que eu me arrisquei a fazer um projeto enorme, é feito por mulheres do Nordeste e que fazem no seu dia a dia uma coisa que ficou também muito banalizada, que é o paninho de crochê, o paninho da cozinha, né? Então, eu acho que esse trabalho ele tenta trazer junto com tudo aquilo que chamamos de moderno e de alta cultura, o que a gente também foi, ao longo do tempo, definindo como baixa cultura, artesania. Então, eu faço esse cruzamento no trabalho. Ana Maria, o tempo também, quer dizer, não que falar de modernismo também não seja falar de tempo, mas a concepção de tempo, também o conceito de tempo é muito presente nas suas obras. Inclusive, você opta por não datar alguns dos seus trabalhos. O que a gente deve prestar atenção? A humanidade está fora do seu tempo, está apressada, está atrasada, está perdida. O que a gente deve prestar atenção nessa nossa relação com o tempo? Como você traduz isso nos seus trabalhos? Bem curiosa sua pergunta, porque eu acho que isso está presente de forma muito sutil, muitas vezes, mas até você me dá uma boa ideia de não datar as obras. Na verdade, eu dato as obras, eu poderia não datar, sendo mais radical, porque eu dato as obras, mas eu não tenho nenhum respeito à cronologia, no sentido de que todo o tempo o meu trabalho fica resgatando referências históricas, então eu vou para o passado para comentar algo aqui. Então, eu geralmente faço uma sobreposição temporal e uma suspensão temporal. Eu falo muito que o meu trabalho tem estratégias importantes, como a rotação, a suspensão, a dilação. E quando eu faço essa junção de passado e presente, por exemplo, o projeto que me levou a fazer essas obras em crochê era um projeto que a gente estudou a obra do Burle Marx com as artesãs. Elas jamais tinham pensado na passagem do Burle Marx e os jardins do Burle Marx elas não conheciam. Então, o meu pretexto era levar para elas Burle Marx e perguntar como a gente pode fazer jardins para Burle Marx. Então, e ao mesmo tempo em Fortaleza estava acontecendo uma disputa muito grande em relação a uma área que deveria ser uma reserva que ainda não estava documentada, e a especulação imobiliária invadindo esse terreno, que era uma reserva natural. É o Parque do Cocó, com o Rio do Cocó. Então, a gente estava trabalhando passado e presente para questionar como a gente quer esse futuro. Então, eu faço esse jogo o tempo todo no trabalho, retomo coisas históricas ou situações específicas do passado,
com autores declaradamente presentes. Então, eu dedico as obras ao Burle Marx, ao Niemeyer, a Lina Bobardi, e nessas obras eu estou criando um diálogo com eles, para pensar como eles pensavam no passado sobre o futuro e como nós pensamos no presente sobre o futuro. E há obras, inclusive, que eu tento ir para o futuro e olhar como a gente viveu no passado. Então, eu acho que eu faço essa mistura mesmo. E nas exposições, eu não tenho muito esse respeito pela data. Então, se eu preciso de uma determinada obra dos anos 90, aqui em Paris, para essa situação hoje, eu trago para dentro do trabalho, da obra e da exposição. E isso me ajuda a atualizar o próprio trabalho. Então, um trabalho que eu fiz nos anos 90, colocado hoje numa nova situação, me dá a oportunidade de falar a mesma coisa do ponto de vista de hoje. Então, essa é a minha lida geral em relação a essas rotações temporais que eu vou fazendo também no trabalho. Nossa, você faz quase um revisionismo do seu próprio trabalho. Eu cheguei a dizer que meu trabalho é um pouco autofágico. Eu engulo o próprio trabalho, né, tem uma certa digestão aí, né, que eu renovo e trago novamente, né. Proposta, inclusive, pelo modernismo. Né? Bom, nós conversamos com a artista visual Ana Maria Tavares, que expõe atualmente aqui em Paris, na Galeria Contínua, e sua individual Sortir du Silence, Au-delà de la Modernité, Sair do Silêncio para Além da Modernidade, pode ser visitada até 14 de junho. Obrigada mais uma vez, Ana Maria, pela sua presença aqui no RFI Convida. Muito obrigada, é um prazer meu. Obrigada. Obrigada.